Olá pessoal, estamos de volta para abordar mais um assunto relacionado ao desenvolvimento profissional. Tema de hoje, vícios de linguagem. Em um ambiente profissional, constantemente nos vemos frente à necessidade de contatos telefônicos, apresentação de relatórios, memorandos, pareceres, resposta a e-mail, entre outros. Na verdade, não importa se estamos utilizando a linguagem falada ou escrita. O que importa é evitar o uso dos denominados vícios de linguagem. Portanto, em nenhum desses contextos que citei anteriormente, cartas, relatórios, e-mail, telefone, podemos descuidar da nossa linguagem, mesmo porque estamos inseridos em um ambiente profissional que exige um pouco mais de formalidade. Bem, algumas situações permitem a utilização desses vícios, principalmente quando falamos de obras literárias. Por exemplo, quando temos um texto narrativo onde o escritor apresenta a fala de determinado personagem, é perfeitamente natural a ocorrência de vícios de linguagem, uma vez que o autor pretende representar a cultura ou regionalismo do personagem, além de outras características. Mas como não estamos tratando de obra literária e não somos escritores profissionais, não possuímos autoridade ou licença poética para a utilização desse tipo de linguagem. Assim, temos obrigação de conhecer esse assunto, mesmo que esse conhecimento seja o mínimo necessário para identificar os casos mais comuns de linguagem viciosa e errada. Mas o que são vícios de linguagem? Vícios de linguagem são alterações defeituosas das normas da língua padrão, provocada por ignorância, descuido ou descaso por parte do falante. Ou ainda, palavras ou construções que deturpam, desvirtuam ou dificultam a manifestação do pensamento, seja pelo desconhecimento das normas cultas, seja pelo descuido do emissor. Vamos a alguns exemplos. Plebeísmo são gírias, chavões, expressões populares utilizadas em frase. Remetem-nos a plebeu e historicamente a uma classe empobrecida. O mesmo ocorre com a linguagem. A utilização desses termos empobrece um texto. Portanto, nunca utilize gírias ou expressões populares em texto formal, ou mesmo ao estabelecer uma conversa telefônica profissional. Veja os exemplos. Ele era um tremendo mané. Vou piar lá mais tarde, se ligou, maluco? Ele veio e me entregou a carta, tá ligado? Barbarismo. Atenta contra o padrão formal da língua, ou que não está de acordo com a forma culta. A própria palavra barbarismo nos remete ao conceito de bárbaro, e historicamente é um povo conhecido por não possuir os princípios de convivência social. Assim, barbarismo é um vício de linguagem que atenta contra o padrão formal da língua. Temos a cacoépia, que é o erro de pronúncia, portanto, mais comum na linguagem falada. Como exemplo, programa em vez de programa, e advogado, quando o correto seria advogado. Cacografia, que é o erro na grafia da palavra, como no exemplo demonstrado, meritíssimo, em vez de meritíssimo, que vem ser uma pessoa que tem muitos méritos, e segmentos em vez de segmentos. Cacofonia, que diz respeito tanto à linguagem falada como à linguagem escrita. Na verdade, na cacofonia temos o encontro de duas palavras que nos remetem a uma terceira palavra, que nada tem a ver com o contexto, criando um som desagradável ou obsceno. Como exemplo, um porcada, acerca dela, eu amo ela, e outros tantos exemplos. Solecismo. É uma inadequação na estrutura sintática da frase com relação à gramática normativa do idioma. São erros que atentam contra a concordância, regência ou colocação pronominal. Esse vício está ligado tanto à forma como se pronuncia a palavra, quanto à forma de construção de uma frase. Por exemplo, fazem 2 anos que cheguei. É importante saber que o verbo fazer, quando utilizado para indicar tempo decorrido, não sofre nenhum tipo de flexão, ou seja, faz 2 anos que cheguei, e não fazem 2 anos que cheguei. Outro exemplo, eu assisti o filme. O verbo assistir, quando utilizado com o sentido de ver, enxergar algo, pede obrigatoriamente a colocação de uma preposição. Logo, eu assisti ao filme. Outro exemplo clássico, me dá 200 gramas de mortandela. Esse tipo de erro é o mais comum. Aliás, vários tipos de erro em uma mesma frase. Primeiro, diz respeito a uma regra que diz que não podemos iniciar uma frase com pronome oblíquo, no caso, me.
Segundo, como tratamos de medidas, são 200 gramas e não 200 gramas. E por último, é mortadela e não mortandela. Em nosso exemplo, me parece que ela ficou contente. O correto, parece-me que ela ficou contente. Ambiguidade. Geralmente é provocada pela má organização das palavras na frase e é um dos piores erros que podemos cometer. Uma vez que iremos trabalhar em um contexto que pode ter várias interpretações e vários sentidos. Veja os exemplos. Onde está a vaca da sua avó? A vaca de propriedade da avó ou sua avó está sendo ofendida? Mesmo caso da frase. O cachorro de seu irmão avançou sobre o amigo. A escolha do político não agradou. Uma escolha que o político fez ou a escolha de alguém para o cargo político? Muito cuidado com a ambiguidade, principalmente se você estiver escrevendo um texto onde tenha que expressar uma opinião ou apresentar um argumento ou defesa. Você pode ser mal interpretado. Pleonasmo vicioso. É uma repetição desnecessária e inútil de uma informação dentro de uma frase ou contexto. Talvez seja um dos vícios de linguagem mais conhecidos e, por essa razão, muitas pessoas já tomam devido cuidado em relação a ele. Veja: meninos, entrem já para dentro. Este é o elo de ligação. Não deixe de comparecer pessoalmente. Muitas pessoas utilizam a famosa frase, em minha opinião pessoal. Gente, claro que se é sua opinião, só pode ser pessoal. Eco é a rima inserida em um texto em prosa. É a rima que ocorre quando há na frase terminações iguais ou semelhantes, provocando dissonância. Veja os exemplos. Vicente já não sente dores de dente tão frequentemente como antigamente quando estava no Oriente. O aluno repetente mente alegremente. Prolixidade. Exposição fastidiosa e inútil de palavras. É o excesso de palavras para exprimir poucas ideias. Em um texto prolixo, falta objetividade, que compromete a clareza e cansa o leitor. Veja, os jovens têm algo a transmitir aos mais velhos? Antes de mais nada, não saberia responder com exatidão. De certa forma, há sempre uma eterna divergência entre as gerações. Os jovens pensam de um jeito, às vezes estranho, que chega a escandalizar os mais velhos. Já os mais velhos, por outro lado, costumam, na maioria das vezes, achar que os mais jovens, em alguns casos, não têm absolutamente nada a transmitir aos mais idosos. Se você observar, se retirarmos as palavras em vermelho, o texto não perde seu significado e ganha objetividade. Portanto, cuidado com a prolixidade. Hiato, colisão. Hiato, uso de uma mesma vogal ao longo de um período. Já a colisão é a sequência das mesmas consoantes em várias palavras de uma sentença. Veja os exemplos. Hiato, já há alguns dias faz frio. Colisão, sua saia saiu suja da máquina. Estrangeirismo. Muitas pessoas acham elegante o uso de palavras estrangeiras para definir o seu negócio, como delivery, por exemplo. Mas devemos saber que esta utilização é considerada um vício de linguagem denominado de estrangeirismo, que consiste no uso de palavra, expressão ou construção estrangeira no lugar de uma equivalente da língua original. Exemplos: show, know-how, hall, delivery, business. Alguns termos utilizados em informática ou em outras áreas não possuem similares na língua portuguesa. Portanto, podem ser utilizados em sua forma original. Porém, convém sempre colocar esses termos entre aspas, indicando que o mesmo não faz parte do nosso vocabulário. Gerundismo. Comecemos pela definição de gerúndio. Gerúndio é uma das formas nominais do verbo que apresenta o processo verbal em curso e que desempenha a função de adjetivo ou advérbio. O gerúndio, verbo com terminação NDO, expressa uma ação que está em curso, que ocorre simultaneamente ou ainda que remete a uma ideia de progressão.
Já o gerundismo é a utilização do gerúndio de forma exagerada e inadequada. Então, quando alguém diz, vou estar transferindo sua ligação, passa a sensação de que irá realizar essa ação de transferência continuamente, durante todo o tempo, durante todo o dia, durante todo o mês, etc. Não temos nenhuma referência de quando essa transferência irá ocorrer e por quanto tempo essa ação será praticada. O correto seria dizer, vou transferir sua ligação, que transmite a ideia temporal de futuro e não a de presente em curso. Veja que esses exemplos são diferentes da frase estamos conversando ao telefone, onde a utilização do gerúndio demonstra que a ação de conversar ao telefone está em andamento. Portanto, não é de forma nenhuma proibido utilizar o gerúndio, cuide apenas para não cometer o gerundismo. Mas tenha atenção, pois em algumas construções, quando na frase indica um processo com certa duração e que ainda vai acontecer, não é errado dizer amanhã, enquanto você passeia, eu vou estar estudando o que é gerundismo. Por aqui encerramos este módulo. Espero que essas informações auxiliem de alguma forma o desenvolvimento de suas atividades. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.